Dia 2 de outubro, Overgeared finalmente vai ganhar um anime. E se você nunca ouviu falar dessa obra, talvez seja melhor guardar esse nome, porque estamos falando de uma história que acompanha um dos protagonistas mais azarados que você vai conhecer. Um cara endividado, viciado em um jogo de realidade virtual e que parecia destinado a continuar sendo um completo fracassado, até encontrar um item que muda completamente sua vida. E a partir daí, aquele jogador que ninguém respeitava começa uma evolução absurda dentro do maior jogo de realidade virtual. Esse é Overgeared. A história acompanha Shin Yong-woo, mais conhecido dentro do jogo como Grid. Ele é um jovem completamente endividado que passa boa parte do seu tempo jogando Satisfy, um MMORPG de realidade virtual tão avançado que praticamente funciona como um segundo mundo. Só que se você está esperando aquele protagonista que entra no jogo e imediatamente demonstra algum talento escondido, esquece. Grid é praticamente o contrário disso. Ele passa incontáveis horas jogando, sofre para conseguir dinheiro, demora para evoluir e parece ter um talento especial para se dar mal. Toda essa frustração também aparece na personalidade dele, principalmente no começo. Grid é extremamente ganancioso, invejoso e egoísta. Ele quer dinheiro, quer equipamentos, quer reconhecimento. Basicamente, ele quer finalmente conseguir alguma coisa depois de passar tanto tempo fracassando. E é justamente tentando conseguir algo extremamente valioso que sua história começa a mudar. Grid passa por uma missão extremamente difícil e consegue encontrar um item lendário, o Livro de Pagma. Pagma foi um ferreiro lendário dentro da história de Satisfy, e ao utilizar seu livro, Grid desbloqueia uma classe lendária, o sucessor de Pagma. Só que existe um problema. Quando Grid consegue essa classe, seu nível é resetado. Ele volta para o nível 1, então imagina a situação. O cara já estava endividado no mundo real, tinha passado meses dentro daquele jogo tentando evoluir, finalmente consegue algo lendário e precisa praticamente começar novamente. E é claro que Grid fica completamente revoltado. Só que ele ainda não entendia o tamanho do poder que tinha acabado de conseguir. Sua nova classe transforma Grid em um ferreiro lendário, e isso significa que ele consegue fabricar equipamentos que jogadores normais dificilmente conseguiriam encontrar: armas, armaduras, escudos e principalmente itens de níveis extremamente elevados. E é aqui que o nome da obra começa a fazer sentido: Overgeared. A ideia é basicamente estar equipado com os itens extremamente poderosos. Enquanto um jogador normal precisa derrotar monstros e chefes esperando conseguir aquela arma perfeita, Grid pode simplesmente fabricar seus próprios equipamentos, e conforme sua habilidade como ferreiro aumenta, os itens que ele consegue produzir ficam cada vez mais absurdos. Só que isso não significa Mano, que Grid simplesmente vira o jogador mais forte do servidor da noite para o dia. Muito pelo contrário, ele ainda precisa aprender a utilizar aquilo que possui. Precisa aumentar seus níveis, melhorar suas habilidades e aprender a lutar. E principalmente, começar a entender sua própria classe. E é justamente essa progressão que faz Overgeared ficar tão interessante. Porque você realmente acompanha a Grid saindo praticamente do zero. E conforme ele começa a produzir equipamentos cada vez melhores, seu nome começa a circular dentro de Satisfy. Jogadores fortes começam a perceber que existe um ferreiro produzindo itens completamente fora do normal. E isso coloca a Grid no caminho de pessoas cada vez mais importantes. Entre eles estão os jogadores da guilda TZK, uma guilda formada por alguns jogadores extremamente fortes de Satisfy, e também Yura, uma das grandes jogadoras que aparece durante sua jornada. Mas a história começa a ficar muito maior do que simplesmente Grid conhecendo jogadores fortes. Porque conforme ele avança, o próprio mundo de Satisfy começa a crescer. O que inicialmente parecia apenas uma história sobre um cara tentando ganhar dinheiro dentro de um MMORPG, começa a envolver PVP, competições, guildas, chefes gigantescos, territórios e guerras. Começa a ter cada vez mais importância dentro desse mundo. Só que uma das coisas mais interessantes é que sua evolução não acontece apenas através de batalhas. Grid também começa a criar relações verdadeiras com os habitantes de Satisfy. E provavelmente o maior exemplo disso é Irene. Irene não é uma jogadora, ela é um NPC. Grid conhece Irene durante sua jornada, e conforme os dois passam mais tempo juntos, a relação começa a evoluir, até chegar ao ponto em que Grid realmente desenvolve sentimentos por ela, e eventualmente, Grid se casa com Irene dentro de Satisfy. E isso pode parecer simplesmente uma situação engraçada, quando você fala que o protagonista de um MMOA se casou com um NPC. Mas dentro da história, isso representa algo muito maior, porque Grid começa a Overgeared pensando principalmente nele mesmo. Dinheiro, itens, poder, tudo precisava trazer algum benefício para ele.
Só que aos poucos ele começava a enxergar os NPCs como pessoas importantes. Começa a criar amizades, relacionamentos, assumir responsabilidades, e Satisfy deixa de ser simplesmente um jogo onde ele entra para tentar ganhar dinheiro, e pensar que tudo começou porque um jogador extremamente azarado colocou as mãos no livro de um ferreiro. E agora vamos poder acompanhar o começo dessa história em anime. Overgeared estreia dia 2 de outubro, então se você gosta de histórias com progressão, MMORPG, classes lendárias, equipamentos absurdos, batalhas, guildas e principalmente um protagonista que começa lá embaixo e precisa construir seu caminho, Overgeared é uma obra para ficar de olho. Que se o anime conseguir fazer justiça à evolução que a história alcança, Grid pode facilmente se tornar um dos protagonistas mais comentados dessa temporada. E agora eu quero saber de você, o que achou de Overgeared? Deixe um comentário aqui embaixo dizendo se você vai acompanhar essa obra de arte. E não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você curte animes, manhwas, fica por aqui porque ainda tem muita recomendação boa vindo. A gente se vê no próximo vídeo.